conflitos internacionais sempre desempenharam um papel importante no cenário global, por moldarem a política, a economia e a vida de milhões de pessoas. E para entendermos os impactos desses conflitos nas relações internacionais, também os impactos e as influências desse cenário na vida dos brasileiros, também outras questões relacionadas ao cenário internacional, nós recebemos a partir de agora no estúdio o professor João Paulo Rabelo, professor da Universidade Estadual do Piauí. Professor João Paulo Rabelo, obrigado por atender o nosso convite aqui da Udia TV. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos começar, professor, porque esse ano de 2025 deve ser marcado por um aumento das tensões entre os países, né? Nós vivemos um cenário de instabilidade e com algumas mudanças na dinâmica aí dessas relações. E um dos fatores que vai puxar essas mudanças é o retorno do presidente Donald Trump, né, ao comando da maior economia, da maior potência do mundo, os Estados Unidos. Né? Inclusive, o presidente Trump, que tem uma postura diferente do seu antecessor, do que diz respeito à relação dos Estados Unidos com os outros países, né? E nesse cenário, professor, já de início de 2025, com o retorno do governo Trump, o que esperar das relações entre Estados Unidos e os demais países nessa dinâmica global? Certo. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a eleição do Trump ela acontece dentro de um cenário mais estrutural em que a própria economia estadunidense está situada, né? A gente pode observar, portanto, que dos anos 90 até mais ou menos 2010, os Estados Unidos ele gozava de uma supremacia internacional, né? Tanto no campo militar, quanto no campo tecnológico, quanto no campo da diplomacia internacional, não se enxergava, vamos dizer assim, um rival capaz, vamos dizer assim, de rivalizar e disputar mercados, disputar acordos internacionais que possam ser, vamos dizer assim, proveitosos para o seu campo político, né? Então, os Estados Unidos, de 2010 para cá, ele cada vez mais acabou sofrendo as consequências, né, da ascensão chinesa, tanto no campo econômico e tecnológico, e também da ascensão russa no campo militar, né? Então, eu acredito que a eleição do Trump se faz dentro de um cenário de circunstâncias em que a economia estadunidense necessita, de alguma maneira, encontrar alternativas para esses desafios, vamos dizer assim, para a continuidade ou manutenção da sua hegemonia. Inclusive, né, com essa postura até protecionista, que é pregada por ele, né, contra, por exemplo, os produtos chineses, né, e alguns outros concorrentes asiáticos, né? Isso deve ser a tônica também desse novo governo Trump? Sim, sem dúvida nenhuma, porque os Estados Unidos e a Inglaterra, tradicionalmente, sempre foram os porta-vozes do livre mercado, né? Inclusive, desde a década de 80, a partir do Consenso de Washington, sempre foram defensores e professores, vamos dizer assim, para os outros países, da ideia de um Estado mínimo, de abertura de fronteiras, queda de barreiras contra o livre fluxo do capital. Já hoje eles se encontram numa posição em que aquela condição de liderança, aquela condição, vamos dizer assim, de competitividade sem rivais, no caso, permitia que eles abertamente defendessem o livre mercado, porque era bom para eles, né? Porque eles detinham a vanguarda tecnológica no mundo e conseguiam alcançar mercados sem competidores. Hoje, já o livre mercado não é tão vantajoso para os Estados Unidos, ou seja, os importados chineses chegam com preços muito mais competitivos, né? A gente observa, por exemplo, os carros elétricos da BYD rivalizando com os carros da Tesla em preços muito mais competitivos. Então, isso tem obrigado os Estados Unidos a assumir uma postura mais defensiva e protecionista para defender a sua indústria nacional, né? Isso
nada mais é do que o retorno de uma estratégia que era mais ou menos comum no século XX, né, de um Estado desenvolvimentista, interventor, de perfil mais keynesiano, né, que agora está retornando como política de Estado e governo dos Estados Unidos. Né? E nesse sentido, professor, o que esperar para 2025 desse conflito, né, econômico entre Estados Unidos e China? Né? São hoje as duas maiores economias que rivalizam bastante, né, em diversos aspectos. O que esperar em 2025 desse processo? Bom, eu acredito que esse processo vai se intensificar, né? Alguns autores, inclusive, utilizam terminologias como fragmentação geoeconômica ou desacoplamento geoeconômico, né? Que a gente observa em alguns segmentos ou setores da economia, sobretudo das esferas mais sofisticadas tecnologicamente, como no caso da guerra dos chips, né? Da guerra dos semicondutores, né? Então, muitas empresas estadunidenses estão sendo proibidas de exportar materiais e equipamentos de última geração para a China. E, em contrapartida, a China também, recentemente, já está assumindo contrapartidas ou contrapontos em função desses bloqueios, também em relação aos Estados Unidos. Recentemente, a China acabou de divulgar a proibição de exportação de alguns minerais raros, né? Porque, inclusive, nesse campo de venda e das cadeias de produção e distribuição de minerais estratégicos e raros à indústria de alta tecnologia, a China detém quase 85% desse mercado, né? Então, 3 minerais raros foram proibidos agora de exportação para os Estados Unidos. Então, a gente observa uma intensificação desse processo. Eu acredito que esse processo também tem ramificações a nível regional, ou seja, os Estados Unidos fazendo lobby e influência para que países europeus também entrem em algumas medidas de bloqueio dessas exportações de materiais sofisticados para a China. É que no nosso caso, do Brasil, né, como essa disputa influencia o nosso país economicamente e até nesse cenário global? Tem influenciado muito, né, no sentido de que o Brasil ocupa uma posição de fornecedor de minérios, alimentos, né, energia para tanto o mercado chinês quanto o mercado ocidental, né? Então, é um país que atualmente está tentando se equilibrar numa posição, quiçá, neutra ou de imparcialidade. Porque são dois parceiros comerciais importantes. Estratégicos, né? Isso, exatamente. Mas eu acredito que vai ficar cada vez mais difícil para o Brasil assumir essa postura de uma certa neutralidade, né? No caso, por exemplo, da tecnologia 5G, é um exemplo, né? No caso de algumas barreiras comerciais que podem ser criadas, né, para as exportações brasileiras, né? Então, é um processo que a gente tem que acompanhar com cautela. A gente vê que o Brasil é um parceiro comercial estratégico para a China, estratégico para os Estados Unidos, e a gente não sabe se a intensificação dessa rivalização mundial pode ter repercussões no sentido de dificultar ou bloquear essas exportações estratégicas, né? Seja para uma parte ou para outra. Ampliando um pouco aqui esse cenário, né, no contexto de América Latina, né, nós temos aqui na América Latina, além do Brasil, outros países que têm relações estratégicas com esses dois países, né? E o exemplo da Argentina, por exemplo, que tem o presidente Milei, que é aliado, naturalmente, de Donald Trump. Já o Brasil tem uma relação diria até mais próxima da China, em algumas questões ideológicas, né, o governo Lula. Como é que fica esse cenário na América Latina, professor? Sim, é exatamente o ponto-chave que você tocou, ou seja, que esses alinhamentos têm acontecido também em função de divergências ideológicas e políticas, né, manifestas até dentro dos Estados Unidos
e como que, a depender do governo que assume lá, no caso anteriormente os democratas, né, que está se encerrando, e futuramente o Trump. O Trump ele tem toda uma rede de articulação com governos de extrema-direita, né, mais conservadores, e que tem um perfil político específico, né, no caso o Milei, no caso o Orbán, da Hungria, até, assim, a depender o próprio Putin em termos de algumas pautas específicas, né, o Bukele em El Salvador, enfim, são algumas figuras internacionais que têm algum perfil de alinhamento ideológico. Mas, de qualquer maneira, isso nos importa sob o ponto de vista das relações internacionais, ou seja, esse alinhamento mais facilitado do Milei com o Trump, quais as repercussões que isso pode ter, né? Bom, antes da própria eleição do Milei, a Argentina estava sendo visada como um país de articulação estratégica com a China, né? Sobretudo até a nível militar. A China já havia programado, né, isso foi um projeto interrompido, de construção de uma base militar com transferência de tecnologia, sobretudo de tecnologias de submarino para a Argentina, porque a Argentina, no seu extremo sul, né, ali no Estreito de Magalhães, ela cumpre uma função de segurança estratégica daquela região, né? Então, é também uma área de translado das exportações brasileiras, né, por meio do Estreito de Magalhães. É uma ligação do Oceano Atlântico com o Pacífico, né? E essa conexão, hoje, ela é feita pelo Canal do Panamá, que é controlado pelos Estados Unidos, né? Então, essas articulações navais, hoje em dia, estão cada vez mais visadas como pontos estratégicos, né, dentro dessa dinâmica de rivalização atual. Se, por acaso, os Estados Unidos e a China entrem numa guerra quente ou numa espécie de conflito um pouco mais tenso, né, como a gente já está assistindo entre Rússia e OTAN, como a gente já está assistindo entre o Irã e Israel, né, que tem uma representação do Ocidente. Então, a gente não sabe se esse gatilho, que pode acontecer por uma disputa envolvendo Taiwan e que possa ter reverberações em outras regiões do mundo, um dos aspectos essenciais vai ser o controle das rotas navais, né? 85% do comércio mundial é circulado por via naval. Então, o controle desses canais ou eixos de conexão são absolutamente vitais, né, para esse processo de asseguração ou assegurar o acesso a bens estratégicos, seja a nível de alimentação, seja a nível de minerais, seja a nível de energia, e por aí vai. Professor, nesse contexto polarizado, né, entre Estados Unidos e China, qual o papel dos organismos internacionais como a ONU, por exemplo, a própria OTAN e outros organismos, né, as organizações que reúnem as representações dos países em 2025, né? O que esperar desses organismos internacionais diante desse cenário de conflito e de polarização entre as duas maiores economias do mundo? Bom, a gente está observando que esses organismos internacionais eles têm também diferentes perfis, né? No caso da OTAN, o perfil dela é um perfil mais militar, propriamente. E o engajamento dela tem se tornado cada vez mais ativo, né? Eu acredito que os Estados Unidos ele vai continuar endossando esse engajamento militar ativo da OTAN e, inclusive, o engajamento no Oriente Médio, né? Eu acho que com o governo Trump, o investimento bélico e militar vai se dar mais fortemente no Oriente Médio do que propriamente na fronteira da Europa do Leste, entre Rússia e Ucrânia, né? Então, eu acredito que, no caso do Ocidente, o organismo principal de atuação vai ser a OTAN. No caso da ONU, que está servindo como uma esfera, né, diplomática da maior importância, ao mesmo tempo ela está inviabilizada na sua forma de atuação, justamente pela forma jurídica como ela é organizada, em que
os Estados Unidos entra com uma capacidade de veto sistemática, por exemplo, para a resolução do conflito entre Palestina e Israel, né, a nível do cessar-fogo. Então foram diversas as resoluções em que os Estados Unidos bloqueou esses acordos de paz. Então, assim, eu acredito que como a ONU não está servindo como uma esfera de negociação e pacificação, a gente vai observar cada vez mais organizações internacionais, seja para o lado do Ocidente, seja para o lado da Ásia, de ações consorciadas, né? E, no caso, a gente está vendo, por exemplo, um acordo bilateral entre Rússia e Coreia do Norte, de apoio militar, entre a Rússia e o Irã, que está para acontecer, né? Tem a ASEAN também no Sudeste Asiático, que está sendo, vamos dizer assim, acossada por diferentes influências, né? Jogo de influências, seja da China, seja do Ocidente. Mas os Estados Unidos ele está utilizando de outros organismos também, como o Quad, né? Que envolve Estados Unidos, Índia, Austrália e Reino Unido, né? E também da AUKUS, que é Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, né? Então são dois organismos de perfil mais militar que servem para a presença e a contenção de equipamentos militares, presença militar em toda a área do Indo-Pacífico, né? Bom, professor, o senhor citou agora os conflitos armados, né, bélicos, como no Oriente Médio, no próprio leste europeu, né? Nesse sentido, em 2025, gostaria que o senhor fizesse um panorama, então, do que esperar, né, principalmente desses dois conflitos que são hoje os principais conflitos, né, vivenciados no Oriente Médio, no próprio leste europeu. Nós tivemos aí algumas tentativas de cessar-fogo, né, algumas tentativas de acordo, mas para 2025, o que esperar, principalmente desses dois conflitos? Bom, assim, a leitura geopolítica que é feita, tradicionalmente observa que existe uma estratégia por detrás dessas diferentes manifestações de conflito, né? Ou seja, desde o final do século XIX até hoje, a grande estratégia do Ocidente em relação à Ásia é uma estratégia que a gente chama de estratégia de contenção, né? Então, ou seja, toda a borda de uma grande massa continental que a gente pode chamar de Eurásia, né, que é a soma da Europa com toda a Ásia, que é a maior extensão continental que a gente tem no planeta. Então, toda a estratégia dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial foi baseada numa estratégia de cerco dessa massa eurasiática, porque acreditava-se, como ainda hoje é possível testemunhar, que o principal rival para o Ocidente nasceria justamente de uma grande potência eurasiática. Se esperava que uma vez ela poderia ser a União Soviética, né? E hoje ela se manifesta mais, sobretudo, a partir da China, da figura da China. Com essa parceria estratégica entre Rússia e China, os Estados Unidos estão apostando ainda nessa estratégia de contenção e cerco dessa grande potência eurasiática associada entre Rússia e China. Então, onde se localizam os principais conflitos hoje em dia? Na Europa do Leste, na Ucrânia, né, nessa divisa geopolítica entre OTAN e Rússia. A outra franja, justamente entre Israel, faixa de Gaza, Cisjordânia, Líbano, né, e com repercussões em relação ao Irã, principalmente. Então, é justamente na borda ali do Oriente Médio. E o outro conflito que a gente está testemunhando, mas de forma um pouco mais tímida, é justamente na área do Pacífico, né, ocidental, ou se a gente pode chamar no Indo-Pacífico, né, que é toda aquela franja que pega o Mar da China, Mar do Sul da China, Sudeste Asiático, né, que ali é também um outro foco de tensionamento, né, ou seja, a projeção do poder chinês se manifestando na sua região de influência imediata, e os Estados Unidos ostensivamente ocupando ilhas e
articulando diplomática e militarmente uma parceria, seja com a Coreia do Sul, seja com o Japão, todas as ilhas japonesas, né, que é um complexo de ilhas que bordeiam toda a costa chinesa, com propriamente Taiwan, com Filipinas, com Malásia, né, com Singapura e a parceria também com a Índia. Então, ou seja, existe toda uma estratégia de contenção desse lado Indo-Pacífico, né, que pega o Oceano Pacífico, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Então, se a gente olha, dando uma mudança de perspectiva escalar, né, a gente observa que toda essa massa continental euroasiática está sendo cercada por presença militar ocidental, seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio e seja no Indo-Pacífico. Então, por detrás dessa estratégia, existe a ideia de dificultar, né, a influência chinesa e asiática, a influência e a dispersão das infraestruturas, seja de transporte, seja de energia, né, que está sendo projetada com o Cinturão e a Rota da Seda, né? E caso haja um processo também de tensionamento militar, né, a conquista territorial também de áreas que hoje não são alinhadas aos Estados Unidos, como no caso é o Líbano, como no caso é o Iraque, como no caso é o Irã, né? Então, a projeção está se dando nesse sentido. Professor, nesse sentido ainda da disputa entre o Ocidente e a Ásia, né, eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre um aspecto também que tem chamado a atenção nos últimos anos e que com certeza em 2025 vai continuar bastante marcante, né? Há algumas décadas atrás, né, no que diz respeito à cultura, por exemplo, nós consumíamos muito a cultura norte-americana, né, os filmes e as músicas, né, era uma cultura meio que padronizada, né? E nos últimos anos a gente tem observado, professor, uma chegada muito forte em outros países, a exemplo do Brasil, da cultura asiática, né? Nós temos as séries, os chamados doramas, né? As músicas, né? O K-pop. E além dos produtos, né? Nós temos essa influência também cultural. Isso tem um impacto, professor, nessa relação internacional, nessa dinâmica global, né? Essa exportação da cultura também é um aspecto a ser levado em conta? Ah, sem dúvida nenhuma. O que alguns autores chamam de soft power, né? Ou um poder sutil que se projeta por meio também da influência cultural, né? E eu acredito que não só pela lógica política ou do poder, mas, de modo geral, pela lógica da cultura, é importante que essa abertura para o mundo multipolar que se coloca, né? Ou seja, rompendo com a ideia da unipolaridade estadunidense para um mundo com vários polos, projetando sua influência, eu acredito que isso só tem a amplificar, né, a diversidade cultural, as concepções e perspectivas de mundo, né, a possibilidade também de uma tolerância mais cosmopolita, né, de que a gente consiga ver o outro de uma forma mais inclusiva, né? Não somente dentro de um escopo do que a modernidade ocidental colocou como uma única referência de beleza, uma única referência de cultura, uma única referência de arquitetura ou de modo de vida, né? Que a gente consiga ampliar essas referências para construir também uma ética mais cosmopolita, né? Mais tolerante, mais inclusiva. Então, inclusive, até algumas chamadas Big Techs, né? Vem da Ásia, né? O próprio TikTok, né? Sim, uma das sim, principais sim. redes sociais. Esse deve ser um processo que vai continuar, né? Ah, sem dúvida nenhuma. A questão que se coloca é também se essas técnicas, né, que vêm junto com esse mundo globalizado, qual é a participação delas no sentido de promover a diversidade ou uma homogeneização, né? Porque é certo que tem chegado novas fontes ou centros de emissão de cultura, né?
mas em que medida esses centros também não foram um pouco padronizados, né, pela cultura ocidental ou por uma ocidentalização do mundo, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo como um ponto positivo, né, essa diversificação de centros de difusão cultural, né? Bom, mudando de assunto, professor, ainda nesse cenário internacional, nos últimos anos a gente tem acompanhado uma certa tentativa de fortalecer alguns blocos econômicos, né, alguns países em desenvolvimento, a exemplo dos BRICS, né, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e a própria África do Sul. Temos os blocos regionais, o Mercosul, outros blocos que se formam entre países ali mais próximos. Qual o papel desses blocos econômicos na dinâmica global e, em 2025, o que esperar da atuação desses blocos? Então, esses blocos, sem dúvida nenhuma, eles ajudam a criar cadeias complementares, né, sob o ponto de vista econômico, da produção e também de mercados consumidores de forma mais facilitada, né? Então, os blocos, de alguma maneira, se pautam numa lógica também de livre mercado, de livre comércio, facilitação dos translados e deslocamentos, né? Eu acredito que tem se intensificado esse processo desde a década de 90, né, de crescimento de blocos econômicos. No caso do Brasil, o bloco principal, né, que a gente se articula é o Mercosul. E hoje, inclusive, está sendo discutido, né, entre esses dias, a possibilidade de uma articulação entre o Mercosul e a União Europeia, né, na tentativa de um acordo de livre comércio entre esses dois blocos. A questão isso até que ponto é vantajoso, né, no caso brasileiro, ou até que ponto ele vai reforçar determinados setores econômicos que já são tradicionalmente fortes no país, como no caso o agronegócio, né, como no caso a exportação de minério, né, e em que medida os bens manufaturados, mais complexos, mais industrializados, vão ser produzidos na Europa e encontrar facilmente o nosso mercado livre de tributação. Então, até que ponto esses blocos econômicos não estão reforçando um caráter de periferização das nossas economias ou primarização, enquanto que fortalece a centralidade de outras, né? Ou seja, centros como a China, como o Japão, como a Coreia do Sul, como os Estados Unidos, como a Alemanha, que são centros que alcançam alta complexidade de produção industrial, provavelmente, dentro da lógica dos blocos econômicos, eles vão ser fortalecidos em detrimento dos países com menor complexidade econômica, né? Bom, antes de encerrar aqui a nossa conversa com o professor João Paulo Rabelo, nós conversamos com populares que apresentaram seus questionamentos aí sobre como os conflitos internacionais interferem na dinâmica global, nas demais nações. Vamos acompanhar. Eu busco assim, algumas informações de eventuais, né? Por exemplo, as eleições dos Estados Unidos, as guerras que acontecem lá fora, um pouco da economia também de outros países. Mas são só essas notícias mesmo que eu vejo. Normalmente você encontra essas notícias por onde? TV, internet? TV, internet também, sites. Quando eu quero buscar alguma informação, eu vejo pelas redes sociais, tipo Instagram, Facebook, que é onde eu tenho mais facilidade de acesso, em vez de eu estar tendo tempo para assistir televisão, né? E todas as informações que eu quero tirar dúvidas, eu procuro o Instagram, porque é onde um meio mais fácil da gente se atualizar com os acontecimentos do mundo. Mas é triste, né? Muita guerra, o pessoal se matando, o pessoal não tem fé em Deus. Entendeu? Não tem Deus no coração, não pensa em Deus, só é a ganância do dinheiro, entendendo? O que eu acho que está faltando no mundo todo é educação. Essa coisa de você me tratar como irmão e eu lhe tratar como irmão. Isso aí é tudo. É para Deus, viu? As pessoas geralmente, professor, muitas vezes não têm a exata noção, né, dos impactos desses conflitos, né, de toda essa dinâmica, né, mas acompanham, principalmente pelas redes sociais, né, ficou demonstrado aí que as informações hoje chegam cada vez mais rápido na palma da mão das pessoas e que, de certa forma,
esses conflitos, sejam eles militares ou econômicos, fazem parte já do dia a dia das pessoas, né? Sim, sim. Hoje, com as redes sociais principalmente, né, a gente encontra muitos vetores de informação dos mais variados, né? Mas eu acredito que também o poder econômico ele consegue ter capilaridade nessas redes, né? Então, hoje em dia, eu acredito que a gente tem que ter ainda mais cuidado na fonte dessa informação, né? Se tornou ainda mais complexo no sentido de conseguir identificar os reais interessados, no modo como aquele dado, aquele fato vai ser reportado, né? Então, sobretudo, a gente testemunhou, por exemplo, em fenômenos como as eleições, né, da indústria de fake news. A gente observou também antes, né, na questão da saída do Reino Unido da União Europeia, né, como teve empresas contratadas, né, como a Cambridge Analytica, para produzir determinados tipos de conteúdo que vão ter determinadas reações de humores e afetos para produzir uma opinião, um tipo de cognição política específica. Não é algo espontâneo, né? Muitas vezes é institucionalizado. Exato. Então, assim, eu acho que hoje o que parece ser somente um pequeno canal que está sendo divulgado por alguma pessoa, aquilo faz parte de uma rede muito mais ampla, né? Então, hoje a gente tem que ter esse cuidado na observação da produção dessas informações, né? Mas, de qualquer maneira, ampliou-se também, por outro lado, a possibilidade de pessoas engajadas, né, participarem desse processo de construção das ideias, das informações, do conhecimento, né? Professor João Paulo Rabelo, muito obrigado pela sua presença conosco aqui na Audia TV. De forma muito didática, trouxe aqui para a nossa audiência informações e a análise precisa dessas temáticas que são importantes e que impactam na nossa vida. Quero agradecer aqui em nome de todo o Sistema Audia de Comunicação, desejar ao senhor um feliz 2025. Muito obrigado, eu que agradeço, Natanael. Estou sempre à disposição e excelente ano também para você. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta, a nossa conversa é com o cientista político Vitor Sandes. Nós vamos analisar o cenário político municipal, estadual e nacional. Então, rápido intervalo, até já.